Bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Meu nome é Alessandra, sou pastora aqui da igreja Niquipoa, nossa igreja na cidade. E é um prazer estar aqui servindo vocês. Então, aprove ao Senhor hoje. Quem me conhece, sempre eu subo com o notebook, sim ou não? Então, só que o Espírito Santo falou que hoje era só a Bíblia. Ai, ai, ai. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel. Ezequiel, você já pode falar, ai, ai. Ezequiel 13, nós vamos falar. Vou fazer uma pregação hoje expositiva. Ezequiel 13 vai dizer assim, eu vou ler até o 3 e nós vamos orar e depois nós continuamos, combinado? Eu estou na King James, quem estiver na projeção quiser colocar King, vai ficar melhor ainda. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam, e diz a eles que profetizam de seus próprios corações. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas tolos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Ó Pai, aqui está a tua palavra. Ela é poderosa, ela nos confronta, ela nos rasga, ela nos vira do avesso, mas eu não vejo outra forma de sermos parecidos contigo, Pai, do que tirar essa craca, essa casca, Pai, de religiosidade, Senhor, e enquadrar o Senhor numa caixa, num padrão de comportamento, sendo que ninguém explica o Senhor, Pai. Que no nome de Jesus, nesta noite, essa noite tão linda, em que tivemos, meu Pai, o espetáculo de Natal, o verdadeiro sentido do Natal, foram apresentados várias coisas falsas aqui. Que o Natal não é árvore enfeitada, Natal não é somente troca de presente, Natal nunca foi e nunca será Papai Noel. Assim, meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de pregar que não sejam enganados pelos falsos profetas. Amém? Esse é o tema da nossa mensagem, queridos. Ezequiel, eu falo que do Antigo Testamento que eu tenho mais pena. Eu tenho mais pena de Ezequiel do que Jeremias, você acredita? E Jeremias escreveu Jeremias e Lamentações, né? Ezequiel, ele estava na época do exílio do povo, né? O povo estava em Babilônia, estava exilado, né, pelos seus pecados. E Deus levantou Ezequiel como voz profética naquele lugar. Por quê? Porque estava virando bagunça no meio do povo. Vai colocando no seu coração aquilo que eu estou falando e comparando com os dias de hoje, combinado? A coisa estava virando uma bagunça. Todo mundo profetizava, todo mundo falava, todo mundo dizia o que queria, o que não queria. A gente vai ver ali. E as pessoas acreditavam. As pessoas acreditavam. E começava a dispersar. Não é mera coincidência, né? Começavam a dispersar, porque não entendiam, abandonaram a sã doutrina. Iam por suas preferências, por seu gosto, pelo seu conforto, porque não queriam ser confrontados, mas seguiam os falsos profetas. Só que aqui até no versículo 3, ele está falando do falso profeta. Gente, se o Brasil, ele foi considerado ano passado, se eu não me engano, 80% de população cristã, foi ou não foi? Vocês acham que nós colocaríamos um governo de esquerda lá em cima? Me desculpe quem concorda com a esquerda, mas o cristianismo não concorda. Teria colocado sim ou não? Teria colocado pro aborto? Não. Então, quer dizer que nem todos que estão em Israel são israelitas. Eu já falei que eu não sou evangélica. Quem me chama de evangélica é a revista Veja. Eu sou cristã. E você? Acho que... Ah, tá. Você é cristão, né? Nós não somos evangélicos. Nós somos cristãos. Que praticamos o verdadeiro evangelho. E Ezequiel, ele ouviu isso do Senhor. Olha,
Os meus profetas estão desvirtuando meu povo. Eles estão falando para aquele povo coisa que eu não mandei falar. Eles estão falando coisas almáticas. Sabe, crente sensitivo? Eu senti que se acha que você não sentiu um arrepio, uma emoção, um sentimento, que Deus não falou com ele. Isso é mentira. Porque Deus ora no seu espírito, você ora com o seu espírito, que testifica com o Espírito de Deus que somos seus filhos. Então não é todo dia que você vai ter arrepio, não. O sentimento vem da nossa alma. E aqui ele está falando contra as mensagens que eram feitas da própria alma. Vamos para o versículo 4. Ó Israel, os teus profetas são como as raposas no deserto. Eu fui pesquisar o que era raposa no deserto. Os seus profetas são como raposas no deserto. Os falsos profetas, ok? A raposa no deserto, biblicamente falando, significa que são famintas e sem piedade. O falso profeta não tem pena de você. O falso profeta, ele quer a autopromoção a qualquer preço. Ele quer uma igreja lotada de pessoas vazias. Os nicolaítas, nós vamos falar depois lá em Apocalipse. Mas o verdadeiro evangelho é aquele evangelho que confronta. Todas as vezes que eu subo nesse altar é com muito temor. Eu falo o que eu vivo. Se eu não vivo, eu não falo. Um dos maiores pregadores da Bíblia no Novo Testamento chamava-se Paulo, com a sua segunda cidadania que se chamava Saulo. Deus não mudou o nome de Paulo, não. É porque ele tinha nome duplo mesmo. Se você quiser saber mais informações, faz inscrição no Seminário Teológico, o SPE. Então Deus não mudou o nome de Paulo. Um dos maiores pregadores, se você for ler Atos e você ler as epístolas e as cartas de Paulo, ele pregava aquilo que ele via. Quem está entendendo? Só que aqui está falando que os falsos profetas, eles andam no meio das ovelhas, por isso que aquela imagem ali, ó, né? Está vindo bem a calhar, né? O lobo disfarçado no meio, que tenta te tirar da presença de Deus. Talvez o falso profeta vai ser uma amizade. Não vai ser um pastor, vai ser uma amizade. O falso profeta vai ser algo que você pensa que não é real, é um sofisma, vai te tirar da presença de Deus. E é isso que Deus estava falando com Ezequiel. Ezequiel, você vai ter que ir a esse povo e você vai ter que bradar e falar. Você imagina, gente, o povo estava todo machucado, estava escravo. Na Babilônia, no exílio, estavam desesperançados. Só que eles começaram a praticar as falsas doutrinas por conta dos falsos profetas no meio deles. Vocês estão entendendo? Não está falando dos falsos profetas babilônicos, eles já são do mundo. Está falando dos falsos profetas israelitas. Aqueles que praticam falsa doutrina dentro da igreja, dentro do evangelho, camuflado, escondido. Versículo 5: não subistes as brechas e nem reparastes a cerca para a casa de Israel, para ficares de pé na batalha do Senhor. Lembra que eles estavam exilados e naquela época as cidades eram circuncidadas, com cercas e com muros, eram fortalezas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estão com uma cara para mim, estou até com medo. Faço leitura de teste, tá? Ó, relaxa que vai dar tudo certo. Então, não subistes as brechas. Aqui ele está querendo falar assim, ó, o que você tinha que fazer, falso profeta, você não faz. E o que eu mando você fazer, você não faz. Falei errado, né? O que você não tinha que fazer, você faz. E o que você tinha que fazer, não tinha que fazer, você faz. Falei certo, né? Tá. Tem hora que dá uns negócios, mas dá tudo certo.
E o que aconteceu? Naquela época não era hora de soltar profetada, hora nenhuma é. Principalmente naquele momento. Era hora de reconstruir os muros. A Gi falou que de mãos era hora de pegar no arado. Quando a gente começou no Iquipoa, quem estava aqui nas assembleias? Eu falei assim, gente, é convocação de quem? De Neemias. Pôr a mão no arado. O que? Você está servindo louvor, daqui a pouco você está limpando banheiro, daqui a pouco você está não sei o quê, porque nós estamos reconstruindo. Reconstruindo tudo. E era nesse exato momento, essa exata época, que Ezequiel estava falando para aquele povo. Versículo 5. Eles têm falsa visão e adivinhação mentirosa, dizendo, assim diz o Senhor. E o Senhor não os enviou, e esperaram que outros confirmassem a sua palavra. Enganam com show. Só falta soltar show pirotécnico dentro da igreja. Isso é show. Não é cristocêntrico. É o homem que está no centro de muitos evangelhos. Infelizmente, de muitas igrejas lotadas, que vão de palestras a shows pirotécnicos, shows sensacionais. Não estou falando que é pecado ter um mega templo com telões de LED. Quem está entendendo? Eu estou dizendo que a essência do evangelho ela não pode mudar. E a essência do evangelho não é atrativa. Sim ou não? Não é. Ela não é atrativa. Você não pode sair do culto, eu sou vencedor, posso tudo naquele que me fortalece, não sei o quê, sem pagar preço. Não existe. Jesus pagou um preço tão alto que ele foi na cruz do Calvário. E sacrificou por mim e por você. A Bíblia fala que como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Você pode dar um glória a Deus? E a Bíblia fala que ele foi o último cordeiro. Ele foi o último sacrifício. Por isso ele é o único e suficiente para nós. Porque o sangue dele passou a lavar toda a humanidade. Todo aquele que crê. Glória a Deus. Alguém está entendendo? Ô, glória. Nós somos lavados, muito bem, João. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. É todo mundo que tem isso? Porque você tem que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Naquela hora, começa a ativar o que está dentro de você, chamado Espírito Santo. Se eu me perder nos versículos, vocês vão me falando, tá? Versículo 6 eu já li? Versículo 7, então. Não tivestes uma vã visão, e não falastes adivinhação mentirosas, quando dizeis, o Senhor diz, embora eu não tenha falado. Gente, enganação. O que mais a gente vê é enganação em nome de Jesus. Sabe o que Jesus me falou uma vez no secreto? Que tem igreja que ele nunca entrou. E o pior, eles nunca perceberam. Eles nunca perceberam que Jesus nunca entrou naquela igreja. Está entendendo? Isso é sério. Vã doutrina, enganação, profetada. Se vier te entregar uma palavra, tem que testificar no seu coração. Porque Jesus já falou com você, você tem o Espírito Santo, cara. Você está esperando o quê? Uma confirmação. Aí a gente costuma falar o crentez. Testificou. Testificou. Se não testificar, não fala amém, não. Porque o amém significa assim, seja. Você fala, tá, irmão, obrigado. Quem está entendendo? Isso é sério. Sério. Falsa profecia. A pessoa não conhece a Bíblia e quer sair profetizando. Ezequiel não está aqui para falar para nós. Mas ele conhecia a quem ele servia.
Quem está seguindo o devocional da igreja, nós estamos agora em Daniel, mas nós recentemente saímos de Ezequiel 44, eu acho que é o último capítulo. Vamos para o versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque falastes vaidade e vistes mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. Vou ler o 9 também. E a minha mão estará sobre os profetas que veem vaidade, que adivinham mentiras, eles não estarão na assembleia do meu povo. Em algumas traduções, na assembleia dos santos. Nem estarão escritos nos registros da casa de Israel, nem estarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o teu Deus. Deus, ele é misericórdia, mas ele é justiça. Ele é justiça. Muitas pessoas morreram espiritualmente, porque na hora de ser exortada, foram consolados. Foram consolados. Filhos mimados. Sabe que tudo tem que te agradar. Não tem a ver com você. Tem a ver com o reino, tem a ver com o outro. Nós temos que nos desgastar para levar Cristo para outro. Ai, estou cansada hoje, vou na igreja não. Ai, Deus sabe da sua falta de compromisso. Ele sabe. Ele sabe. Então nós temos que firmar um compromisso com o Senhor. Nós não podemos ser essa geração mentirosa, que levanta sua mão e fala, faz de mim um vaso novo. Você está longe disso. Você tem que conhecer o Deus que você serve. Nós estávamos conversando hoje, eu e Iago, no café da manhã, e a gente falou, é triste, porque a igreja não conhece Bíblia. Se eu pedir aqui para a maioria citar os atributos de Deus incomunicáveis, vocês sabem? Quem fez seminário teológico pode até saber, mas os comunicáveis? Talvez você não sabe nem que Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Então está cada um sentado no seu banco adorando o seu Deus. Quem está entendendo a palavra? Nós temos que adorar um único Deus, mas você não conhece Ele. Você não lê Bíblia, você não estuda, você não faz um seminário para aprofundar. Ah, a Alessandra está fazendo propaganda. Não. A igreja não fica com nem um centavo da mensalidade de vocês. Te mostro o financeiro da igreja, é para abençoar mesmo. Que além da matrícula ainda tem os descontos aí. Com livro, com material didático incluso. Glória a Deus. Para a gente chegar aqui e adorar o único Deus, o mesmo. Porque eu estou adorando um, você está adorando outro, porque você não conhece. Não conhece. Não tem intimidade com a Bíblia. E ele vai falando. Essa palavra é desconfortável. Onde que eu parei, gente? Me ajuda. Agora é o 10? Porque até mesmo devido a eles terem seduzido o meu povo, olha, seduzido o meu povo, dizendo paz e não houve paz, e este edifica uma parede, e eis que outros fizeram seu reboco com argamassa de lodo. Dize, aqueles que fazem um reboco com argamassa de lodo, que ele cairá. Haverá uma chuva transbordante, e vós, ó pedras grandes de granito, caireis, e um vento tempestuoso fenderá. Aqui está falando que o lodo na Bíblia representava apenas para fazer pequenos remendos. E o gesso era para sinalizar algo que já estava pronto. Eles eram tão zelosos com a palavra de Deus, né, o judeu realmente, né, que eles caiavam. Acho que alguém já pregou sobre isso. Os túmulos eram espalhados, então eles caiavam. Todo mundo sabe o que é caiar? Que fala caiar também? Não? Botava cal, sabe? Cal branco. Pintava de branco. Por isso vocês estão olhando para mim assim. Lá na minha terra fala caiar, né? Caiar é botar cal. Todo mundo sabe o que é cal, né? Deixa branco. Por quê? Porque eles não podiam pisar na sepultura, porque eles se tornavam impuros. Jesus não tinha vindo ainda.
Em quantos sepulcros você tem pisado desagradado a Jesus? No seu pecadinho de estimação, nas coisas que você faz no seu secreto, nas coisas que você pensa. Sabia que viver na graça é mais difícil que viver na lei? Quem sabia disso? Pouquíssimos. Por quê? Na graça, na lei, era considerado pecado só se houvesse flagrante. É flagrante que fala? Flagrante. Na graça, não. A graça fala, se você pensar, você já está pecando. Então, o que é mais difícil viver? Na lei ou na graça? Na graça. Porque vai te custar tudo. São poucos que estão dispostos a esse evangelho. São poucos. E, gente, a gente está chegando no início das dores. Quem crê nisso? Talvez ele não volte na nossa geração, mas ele vai voltar na próxima. Daqui umas 2 gerações eu creio que Jesus volta. Então não está na época da gente ampliar templo. Está na época da gente abrir a mente das pessoas. Através de metanoia. Está na época da gente construir mega templo, não. Está na época da gente ganhar o máximo de almas que a gente conseguir. Sabe por quê? Porque Deus, o Senhor Jesus, vai requerer das nossas mãos. Não vai requerer só da minha, tá certo que eu estou pior do que vocês. Porque além de apresentar sobre a minha vida, eu tenho que apresentar sobre a vida das ovelhas que Ele me confiou. Porque vocês não são meus, vocês são do Senhor Jesus. Vocês são ovelhas de Cristo. Não são ovelhas do Paulo e da Alessandra. Então vai prestar conta. Então quantos sepulcros você tem pisado e desagradado a Deus? Com seus pecados, com a sua omissão. E Ezequiel ele fala, o gesso branco e o lodo era para remendo. E ali os falsos profetas estavam assim, ó. Não, está tudo certo. Não precisa, está tudo destruído. Quem está entendendo? Não precisa, capaz, como diz o gaúcho. Capaz que nós vamos derrubar essa parede. Nós vamos botar lodo, que era um betume. Vamos colocar cal e está tudo certo. Só que Deus está vendo. Deus está vendo e manda o pobre Ezequiel falar com aquele povo. Fala com eles que eu vou destruir a besteira que eles estão fazendo. Porque eu mandei destruir. Eu não mandei fazer remendo. Deus está mandando você entregar tudo. Ele não está mandando você fazer remendo na sua vida, não. Tem áreas na sua vida que você não deixa Deus acessar? Não, essa não, Deus. Essa aqui, ó, sou eu. Essa aqui não. Você vai até aqui. Remendo, sepulcro caiado. Você tem que ser por inteiro o tempo todo. O tempo todo. A oração mais corajosa da Bíblia, vocês sabem, de Davi. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Se eu não me engano, Salmo 139. E ele sonda, ele te mostra. E o que adianta ele te mostrar e você não fazer nada? O que adianta Deus mostrar isso tudo para Ezequiel e Ezequiel não fazer nada? E ele continua. Os falsos profetas, eles queriam dar essa aparência sem uma essência, sem uma realidade. A aparência que não é real é chamada de hipocrisia. A projeção pode colocar ali para nós no telão, Mateus 23, 23, por favor? Enquanto isso eu vou tomar uma água. Ai de vós, doutores da lei e fariseus. E Jesus era manso, né? Vou falar. Hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas tende descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé.
deveis sim praticar esses preceitos, sem omitir aqueles. Deixa aqui, por favor. Está falando assim, ó, não adianta você vir na igreja, dar seu dízimo, vestir sua roupa de crente, fazer seu devocional todo dia, jejuar e orar, se você não é uma pessoa boa, uma pessoa que expressa o fruto do Espírito, a bondade, a benignidade, a paz, o domínio próprio, a alegria, a paciência. Não adianta, é sepulcro caiado. Ele está falando que fazer uma coisa não exime outra, é isso que está falando? Sim ou não, gente? Não é isso que está falando? É isso que está falando. De uma coisa, olha lá no final. Sim, eu entendi o que você entendeu. Sim, praticar esses preceitos sem omitir os outros. Então está falando, você tem que dizimar. Está falando de dízimo, né? Naquela época eles não tinham muita moeda, era aquilo que eles plantavam. Então você tem que dizimar, você tem que ofertar, mas também você tem que seguir a lei daquela época. Hoje a nossa lei é a graça. É sermos puros, sermos íntegros diante de Deus, em tudo na sua vida, ser constante. É tão difícil você encontrar um crente constante, cara. Se está tudo bem, você vem na igreja, quer até dormir aqui na igreja. Mas basta passar por um probleminha, já começa. Sim ou não? Porque Deus não gosta de mim, porque nada dá certo, porque não sei o quê. Conta para o outro, conta para a vizinha, pede oração para tudo quanto é grupo, mas não é capaz de dobrar o joelho e orar. E falar, o que tu queres com essa situação, Senhor? Se todas as coisas cooperam, então todas as coisas cooperam. Para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o teu propósito. Começa a fazer isso. Corre para o pé de Jesus primeiro. Vai falar com Ele primeiro. Vai chorar no pé dEle. Vai chorar no lugar que pode te curar e não no lugar de dor. Lugar de dor é quando você chora no chuveiro, chora na sua cama escondido. Satanás colhe essas lágrimas. Chora aos pés de Jesus. Jesus, eu não sei nem o que eu oro. Faça oração líquidas, que são suas lágrimas. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, Ele entende os nossos gemidos inexprimíveis. Vai agora em Jeremias, vocês não, pode ficar aí, vai projetar. Jeremias 23, 13, projeção, por favor. 13, 14. Já está lá? Estou falando de hipocrisia, certo? Todo mundo está comigo? Nós, nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e fazia errar o meu povo de Israel. É sobre esses profetas que Jeremias estava falando e que Ezequiel teve que denunciar. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam, cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma. Quem já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Que eles viraram? E os moradores de Jerusalém como Gomorra. O sal que eles foram transformados, vou pegar um pouquinho da pregação do meu amigo de ontem. Quem estava aqui ontem? Vou pegar um pouquinho da pregação dele. O sal que foram transformados os moradores de Sodoma e Gomorra foi um sal insípido, sem gosto. E naquela época, o sal que era extraído insípido e sem gosto era usado para quê? Para não escorregar, para fazer remendo no chão. E Jesus vai falar que o sal insípido só serve para os homens pisar.
Aquele Saulo lá que virou aquele povo servia para nada. Hipocrisia. Atos 23, 3. Só para a gente encerrar o versículo 11, que é muito importante. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Nós não estamos falando de parede? Sim ou não, gente? Em Ezequiel? Tu estás aí sentado para julgar-me, segundo a lei e contra a lei, mandas agredir-me? Aqui, se você for ler Atos 23, o apóstolo Paulo está sendo julgado. Está sendo julgado pelos mesmos falsos profetas, pela mesma linhagem daquele povo canalha, que fazia desviar o povo de Deus. Então está vendo que a Bíblia está toda interligada? Vamos para o versículo 13. Versículo 12, né? Eis que quando a parede tiver caído, não será dito: onde está o reboco com o qual cobristes? Quer dizer, você não falou que estava tudo bem para eles? Por que caiu? Quem está entendendo? Por que caiu? Você não falou para mim que era para me pedir demissão do meu emprego, que Deus ia abrir as portas? Por que não aconteceu? Falso profeta. Você não mandou eu fazer tal coisa e nada aconteceu? Falso profeta. Você não mandou eu sair da igreja tal e nada aconteceu? Falso profeta. As coisas de Deus não são assim. Sabe efeito manada? O mundo vive no efeito manada. Sim ou não? Vai ver no carnaval, não sei qual modinha que é. Né? Se alguém souber aí, me fala. Todo ano tem uma modinha, não tem? Efeito manada. O crente está igualzinho. Eu vou fazer porque fulano fez, eu vou falar porque fulano falou, mas Deus falou com você? Ah, eu senti. Alma, carne. Deus não falou nada com você. Porque você tem paz para fazer aquilo que você faz. A paz genuína, verdadeira, não é tranquilidade. Tem gente que está pecando tranquilo. Quem está entendendo a diferença? Mas você pode passar turbulência tendo paz. São os remanescentes. O que passa turbulência, tem paz no coração, pegou no arado, depois a gente vai ver ali, e entendeu o que Deus estava falando. Pode se abanar que está calor mesmo, imagina aqui em cima. Versículo 14, gente. Me ajuda aí. 13. Eis... 13. Ah, tá. Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei com o vento. Vou ler o 12 para fazer sentido de novo, que eu arrumei falação. Eis que quando a parede estiver caído, não vos será dito: onde está o reboco com o qual cobristes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei com vento tempestuoso na minha fúria, e haverá uma chuva transbordante na minha ira, e grandes pedras de granizo na minha fúria para consumir. Assim despedaçarei. Saiu. A parede que cobristes com argamassa de lodo, e a derrubarei ao chão. Lembra que eu falei com vocês para ficarem atentos aos para quê da Bíblia? Para quê? Seu fundamento seja descoberto, e ele cairá. Sereis consumidos no meio dela, e sabereis que eu sou o seu Deus. É na hora da angústia que a gente vê caráter. É na hora da perseguição que a gente vê a essência. Alicerce não é para ser mostrado. Alicerce é para ficar oculto. Mas quando o alicerce está podre, quando o alicerce está comprometido, Deus expõe para curar.
Se você está se sentindo exposto, porque Deus está te curando. Ele expõe para curar. Porque esse alicerce não foi feito para ficar descoberto, sim ou não? Não, não foi feito para ficar. Foi feito para ficar embaixo, na base. Só que o que estava por cima estava podre. Então tinha que raspar aquela craca, aquela podridão. E o Senhor falou que ia fazer isso com um vento tempestuoso, com uma tempestade com granizo, para envergonhar os falsos profetas. É aquela pessoa que te deseja mal, é aquela pessoa que faz oração contrária contra você. Não pense que não tem esse tipo de coisa, porque tem. E você continua o mesmo. Porque uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que ficam, eu sigo para o alvo, para o plano da soberana vocação que está em quem? Em Cristo Jesus. Então não importa o que falam de você, importa que Deus fala a seu respeito. O que Deus fala a seu respeito. É claro que nós temos que ser testemunha, como nós lemos, uma coisa não exime a outra. Temos que ser boas testemunhas ou não? Sim. Mas não deixem te julgar. Nós não somos juízes de ninguém. Nós não somos o Espírito Santo para convencer, nós não somos Jesus para salvar e nós não somos o diabo para condenar. Então, para que eu sirvo? Para ser santo diante de Deus e propagar o Evangelho. Nos dons e talentos que Ele deu para cada um, a multiforme graça de Deus. Isso não está nem na pregação. Então, seu fundamento será descoberto e ela cairá. Sereis consumido no meio dela e sabeis que eu sou o Senhor. Versículo 15. Assim eu cumprirei a minha ira sobre a parede e sobre aquele que se rebocam com a argamassa do lodo. E vos direi, a parede não existe mais, nem aqueles que a rebocaram. Cuidado com a obra que você está construindo para Deus. Às vezes você está servindo mais a obra do que o dono da obra. Primeiro você serve a Deus. Depois, servindo a Deus, junto, você faz a obra. Quem está entendendo? Cuidado com o piloto automático. Cuidado com a fazeção. Estou mandando aqui ninguém parar, não. Pelo amor de Deus, mesmo porque a gente precisa. O que eu estou falando é para vocês virar crente e se consagrar mais. Daqui a pouco você vai, não, a pastora falou que é para mim sair do ministério. Não. Que fique gravado que eu não estou falando isso. Eu estou falando para você continuar com a mão no arado e continuar adorando e servindo a Deus. Significa que você tem que melhorar o seu secreto. Você tem que melhorar o seu relacionamento com Deus. Lá no versículo 16... A saber, os profetas de Israel, que profetizam acerca de Jerusalém, e veem visões de paz para ele, e não há paz, diz o Senhor Deus. Da mesma forma, tu, filho do homem, põe a tua face contra as filhas do meu povo, que profetizam o seu próprio coração e profetiza contra ela. Agora nós vamos entrar numa outra parte, e você vai entender Ezequiel 13 todo. Quando ele fala filho do homem, ele está falando para Ezequiel. Tá? Naquela época não existia a preciosidade do Espírito Santo dentro de nós. Porque Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu mando um igual a mim, da mesma espécie, que é o Espírito Santo, é o Paracletos que está dentro de você. Aquele povo não tinha o Espírito Santo dentro. O Espírito Santo fazia visitações por uma missão específica. Então Ezequiel, eles estavam tomados pelo Espírito Santo, amém? Para que ele pudesse ouvir a Deus e para que ele pudesse exortar aquele povo. Imagina como aquele homem teve medo, gente. Se você lê Ezequiel todo,
Eu me emociono. Sabe o que Deus faz com ele? Deus fala assim: eu te amarrarei e você deitará 365 noites apenas pelo lado direito, por causa dos pecados de Israel. E você pode comer só alguns alimentos, lentilha e uma outra coisa que eu não vou me recordar. E manda ele cozinhar, sabe em quê? Em fezes humanas, seca. Aí ele fala assim: Senhor Deus, eu nunca descumpri a lei, tem misericórdia de mim. Aí Deus fala assim: tá bom, pode ser no estrume de vaca. Aquele cara sofreu pra caramba, ele estava sozinho. Aí acontece alguma coisa na igreja, você não quer vir na igreja mais, porque você quer um evangelho que te massageia. Até agora, Ezequiel estava confrontando os homens, os falsos profetas. Não está falando de profetisas. Está falando de homens, de profetas, que estavam fazendo os homens serem omissos. Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Que era para destruir o muro e construir de novo, e aí sim rebocar. Agora, olha a estratégia satânica para nós mulheres, tá? Eu vou começar a ler agora a partir desse versículo. Da mesma forma, tu filho do homem, põe a tua face contra as filhas. As filhas é homem ou mulher? Mulher. Do meu povo, que profetizam do seu próprio coração e profetiza contra ela. Estava pedindo para ele ir lá e exortar. Olha o que elas estavam fazendo. Versículo 18. E diz: assim diz o Senhor Deus: ai das mulheres que cosem almofadas para todas as cavas e fazem lenços sobre a cabeça de cada estatura para caçarem as almas. Caçarem almas do meu povo e salvareis as almas vivas para que venham a vós. Está falando de bruxaria. Naquela época, a almofada, ela era costurada e colocada no colo das profetisas para que as bebezinhas viessem, e bebezinhas entre aspas, tá? Para que as mimadinhas, que não queriam ajudar, só queriam ser consoladas, deitassem no colo das profetisas. Fossem mimadas. Fossem mimadas, para caçar sua alma, bruxaria, feitiçaria, rebelião. A Bíblia não fala que rebelião é como? Rebelião é pecado de feitiçaria. Aí você repreende a macumba que está lá na esquina, mas você é rebelde, cara. Seu líder te manda fazer uma coisa, você desobedece. Seu pai e sua mãe mandam fazer uma coisa, fica: ih, mãe, rebelde, pratica feitiçaria. Não vem com essa, não. Cambada de feiticeiro. Está falando da trave, está falando do cisco que está no olho do irmão, sendo que tem uma trave no seu olho. Rebeldia é pecado de feitiçaria. Se Deus colocou o meu marido aqui como anjo da igreja, eu honro a vida dele. Nós temos que honrar a vida dele, porque foi Deus que colocou ele aqui, sim ou não? Sim. E eu não vou olhar para os defeitos que ele tem, vocês não vão olhar para os defeitos que eu tenho. Vocês vão andar conosco. Claro que estou aberta a feedbacks. Desde que fale que eu estou certa, brincando. Estou brincando. Então nós somos pessoas acessíveis. E se Deus colocou o Paulo como anjo dessa igreja, honra o lugar que você está. O negócio é que você fica de igreja em igreja. Ah, fulano vai vir tocar. Ah, o show do não sei o quê. Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por que você não honra onde você está? Você não está sendo alimentado aqui? Então honra a casa do pão. Honra onde você está.
Um dos estados que eu mais vejo isso acontecer é o Rio Grande do Sul, que não honra a igreja local. Se eu tivesse chamado Marcos Brunet para vir pregar aqui, a igreja estava lotada, sim ou não? Mas é a Alessandra, né? Não é ninguém. Idolatria no coração. Aí eu vou para Marcos Brunet. Ele podia falar a maior besteira do mundo. Estou falando de Tiago, não. Do Tiago, não. Estou falando do Marcos. Marcos Brunet. Um homem de Deus. Tem uma mega igreja em Córdoba. Ele podia falar uma besteira. Que ninguém, porque ele é o Marcos Brunet. Estão entendendo? Adoradores de homens. Adoradores de homens. E aí vamos continuar, versículo 19. E poluireis a mim entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matartes as almas que não deveriam morrer, e para guardartes vivas as almas que não deveriam viver, mentindo ao povo que escuta as vossas mentiras. Ou seja, além das profetisas fazerem bruxaria, elas cobravam por isso. Isso não acontece hoje não, né? Era só naquela época. Igrejas que cobram entrada. Eventos, mega eventos, que você tem que pagar 100, 160, aí você paga para ir. Mas para dar uma oferta e o dízimo na igreja onde você tem um pão, você não dá. Honra o lugar que você está. E Deus vai te honrar. Se Deus te plantou aqui, honra o lugar que você está. Ah, eu quero ser missionária, mas não honra nem onde você está. Não dá fruto onde você foi plantado. Você quer dar fruto em outro lugar? Não é assim não, filho. Para Deus mandar eu e o Paulo para cá, para o Rio Grande do Sul, a gente, para a honra e glória do Senhor, a gente estava à frente de uma igreja lá. A gente estava dando fruto. E o Senhor aprova, o Senhor vem para cá. Não pense que você está dando fruto num lugar, que você vai dar fruto no outro, não. Porque a esterilidade está com você, não está no lugar. Continuando. Versículo 20 e 21, muito forte. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra as vossas almofadas. Entenderam o que eram almofadas? Que é o consolo ao invés da exortação. Com as quais vós ali caçais as almas. E quando fala lá na frente, que eu já li, lá atrás, de qualquer estatura, significa que qualquer pessoa de todas as idades iam a essas profetisas. Tá? Para fazê-las voar, e as arrancareis de vossos braços, e deixarei as almas irem, até mesmo as almas que vós caçais, para fazê-las voar. Para fazê-las voar significa uma falsa paz. Eu estou tão em paz. Eu vou lá para Cancún para me ter paz. Quem está entendendo? Eu vou lá para a praia. Daqui do Rio Grande do Sul não, porque as praias tudo... Aprendi isso com vocês, mas eu não acho não. Tá? Eu acho as praias daqui maravilhosas. Eu sou mineira, meu estado não tem praia. Não, porque as praias do Rio Grande do Sul, vocês não valorizam a praia de vocês. Vocês não valorizam a terra de vocês. Vocês valorizam a cultura. Que eu vou te falar que é maligna. A fundamento da cultura. Não a cultura em si, quem está entendendo? Não foi através da guerra dos farrapos? Teve muito ou pouco derramamento de sangue? É o que vocês comemoram. Aí faz só, aquela figurinha. Não estou contra a cultura, estou contra o fundamento da cultura. Vocês não valorizam a terra de vocês. Valorizem as praias de vocês. Vocês são abençoados. Vocês são abençoados. Nós somos abençoados. Essa terra é boa. Quer ver? Levanta a mão quem não é gaúcho. Aqui é uma terra boa ou não? Sim. Quem veio da região sudeste? Aqui é violento, gente? Não.
Vocês não conhecem a região sudeste. E nem queiram conhecer essa parte violenta. Comece a valorizar a sua igreja, a sua casa, a sua família, o seu estado, o seu bairro. Comece a valorizar. Tem que partir de você. E Deus fala que Ele é contra essas almofadas. O profeta Ezequiel, ele confronta os falsos profetas que traziam uma falsa paz. Que eu estava falando, eu vou lá para Cancún para me ter paz. Eu vou lá para Floripa, né? Para Santa Catarina, né? Porque as praias do Rio Grande do Sul não prestam, só Torres. Até isso eu já aprendi. Nunca conheci Torres. Mas eu já sei que a única praia que presta é Torres. De tanto que você fala na minha cabeça. Estou aberta a convites. Brincando. Vai lá para Santa Catarina, que as praias de lá é boa. Né? Estou falando que você não tem que ir para lá não, mas valoriza a praia que você tem. Se tem muitas algas, porque assim aprova o Senhor ter. Se a coloração é marrom, porque aprova o Senhor ter. Para de reclamar da praia de vocês, nem falar nada de praia. Então os homens eram omissos para não reconstruir os muros. E as mulheres eram confortadas com as almofadas, consolo com as falsas profetisas. Então você imagina um povo que tem homem omisso e a mulher mimada. Deu ruim. Deu ou não deu? É o que está acontecendo hoje no povo de Deus. Homens omissos e mulheres mimadas. Que não quer pagar preço. Ai, a pastora me chamou a atenção. Homens omissos em casa. Ei, homem, você é o sacerdote do seu lar. Toma a sua posição de sacerdote do seu lar. Mulher, seja submissa ao seu marido. Não é capacha, é submissão. Eu não compro um pão sem falar com meu marido. Poderia? Não, porque ele é pão duro. É honra. Vou passar no supermercado, vou comprar isso. Ele deixa o cartão comigo. Mas eu não compro nada sem falar. É mentira, amor? Fala, né? Você está balançando a cabeça. Eu não faço nada sem falar com ele. Ontem eu queria comprar umas roupinhas no brechó. Eu perguntei para ele. Seja submissa, seja sábia. Submissão não é sinal de fraqueza, é sinal de fortaleza. Quando você descobre esse lugar de submissão, é uma delícia, você não quer sair dele mais. Porque coitado dos homens, que tem que amar a gente como Cristo amou a igreja e ainda morrer por nós. E nós estamos reclamando. Eu não vou fazer comida hoje porque me fez raiva. Se ele quiser, ele que faça. Rebeldia. Rebeldia mimada. Mulheres mimadas. Que você não pode falar nada. Aí, quando você vai exortar, você vira bruxa. Você vira que tem pecado sexual, porque você exortou. Não pode exortar, não pode falar, tem que concordar com tudo. Mas eu escolhi a parte mais longa e mais difícil. Eu escolhi seguir a Jesus Cristo. Dou a quem doer. Prefiro ser aprovado por Ele do que ser aprovado por homens. Porque Ele conhece o nosso coração. E aí, no versículo 21, vai falar: vossos lenços também rasgarei e livrarei o meu povo da vossa mão, e ele não mais estará na vossa mão para serem caçados, e sabereis que eu sou o Senhor. O lenço significava ali naquele momento a falsa religião. Significava uma coisa, tipo uma máscara. Para quê? Para não trabalhar, para não reconstruir o muro. Continuando, versículo 22. Porque com mentiras fizeste o coração do justo triste. Olha isso. Com mentiras fizeste o coração do justo triste. E como nós passamos isso recentemente? Foi ou não foi?
tornou o coração do justo triste, o qual eu não fiz triste. Está aí na sua Bíblia, quem está acompanhando. O qual eu não fiz triste, e fortalecestes a mão do perverso, para que não se desviasse do seu caminho perverso, perdendo a sua vida. Projeção, põe para mim 2 Pedro 2, 14, 15. Acharam que ia ter uma palavra natalina? Então, tá aí. Vou até beber água. Vamos lá. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas, quer dizer, enganando, inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos, o quê? É todo mundo que é filho? É só os crentes, ok? Então ele está falando para quem? Para os crentes. Filhos malditos. Pode passar. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Você é meu filho, você é um filho maldito, porque além de você estar fazendo o seu irmão pecar, você está pecando junto com ele e está falando que é eu que estou falando. É isso que está escrito na Bíblia ou não? É sim, João. Vamos continuar. Versículo 13. Portanto, não vereis mais vaidade, nem divina adivinhações, porque eu livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Se você está seguindo o Evangelho, é porque você é um remanescente. Porque você escutou o Espírito Santo. Você não mudou por qualquer vento de doutrina. Você entende que mesmo na angústia, mesmo na aflição, você precisa permanecer naquilo que Deus te deu e te confiou. Vamos lá em 1 João 4:1. Já estou terminando, tá? 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado. Tem que testificar. Se não for para glorificar Jesus, é fofoca. Simples. Não é nem espiritual. É inteligência mesmo. Se é fofoca, então não vem de Deus. Amém? Vamos lá agora para Apocalipse, para encerrar a surra. Vamos em Apocalipse 2, versículo 15. Apocalipse 2, versículo 15. Nós vamos ler o 15 e o 16. Assim também tem os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A doutrina dos nicolaítas ensinava a falsa liberdade, a falsa paz. Está cheio de nicolaíta por aí, ó. Cheio, lotado de nicolaíta dentro das igrejas. Ensina a falsa paz. Não, boba, vai dar tudo certo, está tudo bem. Sendo que aquela pessoa precisa ser corrigida. Sendo que aquela pessoa precisa ser exortada. Sendo que aquela pessoa precisa ser alinhada. Mas para ela não ficar com raiva de você. Aí você fala, não, preocupa não.
Ela pode ficar com raiva de você agora, mas mais para frente ela vai te agradecer. Porque o Espírito Santo vai convencer ela. Não consola quem precisa ser exortado e não exorte quem precisa ser consolado. Que ambos é pecado. Então a obra dos nicolaítas era isso, trazer a falsa paz, que tudo pode. Tudo pode. Nada é pecado. Não. Não é assim. Quando a gente entende quem nós somos em Cristo, nós não temos vida de pecado. O pecado na nossa vida é um acidente. Opa, acidentei aqui, pequei. Senhor, vai aos pés do Senhor e pede perdão. Não é ficar, Jesus, me perdoa as multidão de pecados. Você não tem multidão de pecado não, ô cabeça. Você já foi perdoado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. A não ser que você tem pecado oculto. Aí sim, aí é outro papo. Aí você tem que pedir perdão a Deus para alcançar misericórdia e confessar uns aos outros, Tiago 5,16, para ser curado. Por isso que tem encontro com Deus, tem reencontro com Deus, tem tratamento da alma. Na sua igreja tem várias ferramentas, tem GC, tem seu líder de GC, que você pode conversar com ele. Então o objetivo era corromper a sã doutrina. Quando a gente fala de sã doutrina, é a palavra, tá? Tem gente que fala assim, a minha mãe vai numa igreja de doutrina. Que bênção! Que fala da palavra. Não, ela está falando de usos e costumes. Usos e costumes é uma coisa, sã doutrina é outra. Nós somos uma igreja que prega a sã doutrina. O evangelho puro, amém? O evangelho sincero, puro. Então, os nicolaítas, eles corrompiam a sã doutrina e promoviam a autoglorificação. Você conhece gente assim? Igrejas assim? Pastores assim? Líderes assim? Nicolaíta. Põe para mim, 1 Coríntios 12. Por favor. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele está falando assim, eu te dei um tanto de trem, como diz na minha terra. Você é ignorante. O que é ignorante? Nem de ignorante de xingamento, não. É ignorante de não saber usar. Você quer o dom, mas não quer praticar o fruto. São 9 dons, são 9 frutos, 9 qualidades do fruto, do único fruto. O fruto, você que tem que ir dia após dia, dia após dia, dia após dia, está em Gálatas 5:23. Os dons é dado a cada um conforme o Senhor quer distribuir. O dom é de graça. Você está atrás do dom, mas não quer o fruto do Espírito. Primeiro é o fruto. É o que a gente vai apresentar lá na glória. Você vai apresentar dom, não. Deus vai perguntar assim, você usou seu dom de profeta? Você usou seu dom de evangelista? Você usou o seu dom de palavra de conhecimento, de sabedoria? Não. Ele vai querer conhecer as suas obras. E as obras, ela vem através do fruto do Espírito. Você pode dizer um amém, igreja? Então, o último para encerrar. Gálatas 5:22. Ministério de Louvor pode subir.